Existem dores que terminam quando o acontecimento acaba, mas existem dores que continuam vivendo dentro da pessoa, influenciando suas escolhas, seus relacionamentos e até a forma como ela enxerga a si mesma. Algumas mulheres carregam marcas de experiências que aconteceram na infância, na adolescência ou em relacionamentos recentes que muitas das vezes não percebem o quanto essas histórias continuam afetando a vida adulta. Como uma mulher que sofreu abuso aprende novamente sobre segurança, confiança e valor? Como romper ciclos que parecem atravessar gerações? É sobre isso que vamos conversar hoje no Casa de Família. E para esse bate-papo super especial, eu recebo aqui Camila Tenório, ela que é psicóloga clínica e pesquisadora, mas, antes de tudo, alguém que é profundamente apaixonada e interessada por histórias, as do consultório, mas também as dos livros, filmes, séries e outras artes, que acredita que histórias ampliam a nossa capacidade de compreender o mundo e pensar criticamente e que relações seguras podem mudar destinos. Camila é graduada em Direito e Psicologia, com pós-graduações em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano pela PUC-PR, Saúde Mental e Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da USP e Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC Rio Grande do Sul. Mestrando em Psicologia da Saúde, onde pesquisa sobre violência de gênero, especificamente no recorte da violência sexual. Ama a profissão, né? E a ideia de que acolher e compreender são gestos profundos de cuidado, mas ama ainda mais os seus papéis relacionais como esposa, filha, irmã, sobrinha, prima e amiga. Um currículo e tanto, não é? E você já pode seguir ela agora mesmo no @psicamilatenório. Então, muito prazer, Mila, é um prazer enorme, prazer ter você aqui Obrigada, comigo Paloma. hoje. Obrigada, pessoal. É sempre muito feliz para mim receber convites para falar de uma temática tão recorrente e tão importante, né, quanto a violência de gênero. É importante e assim, a gente vê que cada vez mais, né, parece mais noticiada, né? A velocidade com que a internet entrega para a gente, né, as tragédias, elas são absurdas. Assim como os números, né? Vou colocar aqui para a gente alguns deles, né? Por exemplo, 1 em cada 3 mulheres, ou seja, cerca de 840 milhões globalmente, já viveu violência física ou sexual ao longo da vida. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Considerada a parte da entrada para outras agressões, o abuso psicológico carece de padronização em alguns indicadores, mas alguns já lideram os rankings nacionais. Por exemplo, no Brasil, 88% das mulheres brasileiras que já relataram ter vivido alguma agressão na vida e apontam a violência psicológica como a porta de entrada para isso, né? 34% dos parceiros masculinos admitem ou são reportados por exercer algum tipo de abuso emocional, psicológico. E muitos estudos mostram, né, que, por exemplo, quando a gente fala da vulnerabilidade infanto-juvenil, 1 a cada 6 adolescentes, é um número bem considerável, né, já sofreu violência física ou sexuais de algum parceiro no último ano, né? Então, assim, você que tem esse olhar, né, mais recortado nessa sua área de pesquisa, como é que você interpreta esses dados? Como é que isso você percebe reverberando, por exemplo, na tua prática clínica hoje? Enfim, pode ficar à vontade para introduzir o assunto da forma que você melhor Enfim, achar. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, de 2026 não saiu ainda, mas de 2025, que reportam os dados de 2024, eles entram em conflito com uma realidade em que a gente vê cada vez mais se falar sobre o assunto, a gente vê mais políticas públicas, mais legislação relacionada ao assunto, e ainda assim esses números continuam a crescer.
tá? Então, em 2024, foram mais de 87 mil mulheres vítimas de estupro e estupro de vulnerável. A centralidade desses números no anuário, né, de estupro e de estupro de vulnerável, fala de como a violência sexual, que tem várias outras categorias também, não só estupro, mas como assédio, acho importante também falar, Sim, né, com um certeza. pouco sobre isso, como assédio, como importunação, como hoje em dia também a legislação brasileira traz as questões facilitadas pelos meios digitais também, enfim. Mas a centralidade desses números especificamente mostra pra gente, e principalmente o recorte etário, que mostra que a maioria esmagadora dessas 87 mil vítimas estão aí entre a idade de 0 a 14 anos. Então, acho que começa a desmontar um pouco a ideia de que a violência sexual ela se trata de um descontrole masculino sobre mulheres adultas. Sim. Não é bem isso. A violência sexual ela é sobre primordialmente poder, sobre subjugação, sobre pertencimento grupal e sobre desumanização do outro. Ou até mesmo daquela ideia, né, Camila, muito errada de que a mulher pediu, que o corpo dela, a forma como ela estava vestida ou o que ela estava fazendo, né, foi o que provocou o abuso, o assédio, enfim. E aí quando você traz esse dado agora, de que, olha, acontece entre 0 e 14 anos, e que a gente sabe que 35% muitas das vezes ocorre dentro do ambiente familiar, com pessoas próximas, é que a gente começa ainda mais a perceber a importância de desconstruir, né, esses mitos relacionados à questão da violência sexual contra a mulher. E aí, como você falou, né, existem vários, como é que eu posso dizer, vários modos de se apresentar essa violência, né, não só especificamente o estupro. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso, né? Inclusive no início do nosso episódio eu falei a respeito da violência psicológica como porta de entrada para essas outras violências. E aí, como é que você percebe isso? O que a literatura fala com relação à violência psicológica, como, assim, especificamente agora falando dentro do âmbito doméstico, tá? Uhum. Até porque é isso, dentro da questão de mito do estupro, falando de cultura, né? Uma cultura de estupro, a gente tem vários mitos de estupro, né? Um deles é o que você falou, que vem aquela coisa do ela pediu por isso. Então, retrata aquela imagem de que a mulher, por estar em determinados locais, usando determinadas roupas, determinadas substâncias, com determinadas companhias, estava querendo aquilo dali, né? Os mitos do estupro foram estudados lá desde o fim dos anos 80 nos Estados Unidos e tem uma escala de mitos do estupro que foi ratificada aqui no Brasil por uma pesquisadora bem famosa, PhD, Arielle Sagrillo, que ela estuda justamente, ela vê um pouco sobre... nas entrevistas dela, né, na pesquisa, ela vai vendo como há uma aceitação dentre os universitários desses mitos do estupro. E um deles ela pediu por isso. Uhum. E aí, um dos mitos do estupro é aquela questão de que ele acontece sempre num local escuro, né, que acontece feito, o abusador é uma pessoa estranha, né? Então a gente tem esse estereótipo do estupro que vai de encontro às estatísticas que mostram que geralmente o estupro acontece dentro do ambiente familiar com abusadores que são conhecidos. E aí dentro desse ambiente familiar, né, e aí você está falando do abuso psicológico, a gente fala numa questão de espiral da violência, né, uma espiral negativa. Então você vê comportamentos violentos que não começam necessariamente com a agressão física, mas podem acabar culminando nela. E aí a agressão psicológica, essa violência psicológica, então quando a pessoa começa a fazer a mulher duvidar dela mesma, duvidar da autoestima, da própria identidade, da própria capacidade, certo isolamento das pessoas próximas, enfim. Começa mais ou menos por aí, depois a gente passa para as agressões verbais, agressões patrimoniais, no sentido de fazer com que a mulher largue o trabalho, ou mesmo quando trabalha, todo o dinheiro do trabalho é retido pelo esposo, e depois as agressões elas vão aumentando tanto de frequência quanto de intensidade, até culminar na agressão física, tentativa de homicídio. E aí também eu acho interessante falar, já que tu falou da espiral,
da violência, né, essa espiral descendente de comportamentos, que o estupro, que a violência sexual, que também isso não é muito falado, ela pode acontecer dentro das relações conjugais, inclusive, né, que é uma questão muito de consentimento. As pessoas acham que o consentimento, por você estar dentro de uma relação, não existe estupro. Estou dentro casada, de uma relação, logo você tem a obrigação isso, de fazer isso. isso. E não é bem assim, o consentimento ele não é tácito, ele é algo que precisa tá sempre sendo revisado a cada situação, a cada momento. E pode ser retirado mesmo que uma situação sexual tenha sido iniciada. Acho que isso é importante ser falado também. Sim. E aí, né, como a gente vem falando, né, quando a gente olha para esses dados, para essas informações que você trouxe, não tem como, quando falamos no lugar de psicólogas, isso passar ileso dentro da clínica, né? Para mim, por exemplo, confesso que hoje não mais, mas no início, quando eu comecei a participar assim, de grupos terapêuticos, de ambientes onde a gente estava ali para falar, né, desse lugar de dor da mulher, eu comecei a perceber, né, quando a gente fala assim, 1 a cada 3 mulheres. E pode parecer pouco, é uma. Mas imagina vocês, estamos aqui, eu, vocês, se tivéssemos mais uma amiga, quer dizer que entre nós 3, né? Então você que está nos assistindo, imagina que está você e um grupo de mais 2 amigas. Entre vocês, uma certamente já deve ter passado por uma situação de abuso físico, emocional, enfim. E aí, quando eu comecei a frequentar alguns círculos de amizade mais próximos, grupos terapêuticos, a gente começa a perceber esse discurso como sendo algo, de fato, muito comum, de meninas que ali entre os seus 7 e 6 anos de idade, um tio, um avô, um padrasto, um amigo do meu pai que foi na minha casa e aí me tocou, e aí vem aquela dúvida, será que eu fui mesmo abusada? Será que eu sofri mesmo um estupro ou um abuso? Enfim, e aí a gente vai vendo os reflexos disso no decorrer da vida dessa mulher, porque não tem como você ficar ilesa, né? Existe muito a questão de que eu sobrevivi, mas fica os impactos disso, né? Então tem reflexos ali na saúde mental, nas relações interpessoais, na saúde sexual, né? Na questão da autoimagem, da autoestima, nos mecanismos de enfrentamento que essa mulher vai utilizar-se ali ao longo da sua vida. E aí, hoje, como alguém que trabalha diretamente, né? Eu sei que você fazia um trabalho muito especial em uma ONG, né? Sobre esse tema. Como é que você enxerga isso, esses reflexos, né, de situações que ocorreram ali na infância ou na adolescência, na vida dessa mulher quando adulta? Eu acho interessante falar, a Paloma está dizendo aqui que foi a partir do envolvimento dela na clínica, né, que ela começou a ver cada vez mais a frequência disso. E eu costumava dizer, né, na faculdade de psicologia, a gente sempre brinca que quando a gente sempre tem uma questão limite, né? Que isso aqui eu não gostaria de atender ou eu encaminharia para alguém. E violência sexual sempre foi a minha. Mas aí, na clínica escola, o meu primeiro paciente que sentou na minha frente foi uma pessoa que tinha sido vítima de vários tipos de violência sexual. E de lá para cá, atendendo várias outras pessoas na clínica escola ainda, depois dentro do CEPARVES, na minha própria clínica, eu fui vendo que era um assunto inescapável pela prevalência, tanto nos números e nos dados, que ainda a gente precisa considerar todo um universo de subnotificação. Era o que eu ia falar, exatamente isso. Então, por mais que a gente veja, né, notícias chocantes no jornal com uma frequência muito maior, a gente precisa considerar um universo de subnotificação imenso. Tu acredita que a minha pesquisa foi desenvolvida no Hospital da Mulher? Sim. E eu entrevistei algumas mulheres lá, né? E de todas as entrevistadas, apenas uma tinha denunciado, reportado oficialmente o crime à delegacia. Então, assim, a gente precisa considerar todo esse universo de subnotificação, mas a partir do meu envolvimento na clínica, eu fui vendo que era um assunto que eu não conseguiria escapar, que de alguma forma chega ao consultório, seja de fato por questões relacionadas ao abuso sexual propriamente dito, né, ao estupro propriamente dito, ao ato,
Ou também há várias outras questões sexuais que são mal compreendidas, mal resolvidas, que também se referem a tipos de violência. Então, já chegou o paciente dizendo que acordou à noite com o companheiro a penetrando, por exemplo, e ela não conseguia entender bem aquilo. Ela trazia como algo estranho, mas não conseguia entender certa tipificação e tal. Então, foi a partir do meu envolvimento com a clínica que eu fui entendendo o quão inevitável esse assunto era. Mas aí eu fui falando e fui esquecendo qual era a tua pergunta. Tu pode falar de novo? Não, era mais em relação ao reflexo na vida adulta mesmo, né? Acho que esse que você trouxe agora, por exemplo, eu acho que existe uma espécie de perpetuação, né, desse lugar de baixa autoestima, de uma imagem distorcida dos limites, né? Será que eu posso ou não dizer não? Por exemplo, você fala, quando uma mulher chega para mim e ela diz que ela acordou com um companheiro, ou seja lá quem for, do seu lado, tendo ali um comportamento, né, que deveria ser consentido. E agora, o que é que eu faço? Porque lá atrás, talvez eu não tenha sabido colocar esse limite. Eu não tinha forças para isso. Mas eu ainda tenho reflexos disso nessa minha vida adulta. Então, como é que você vê isso hoje, assim, na sua vivência, né? Ou não só não conseguiu colocar o limite, eu nem sabia que era o limite para ser colocado, porque a disponibilidade do corpo feminino é uma questão que existe desde sempre, né? Mas eu acho que o trauma, né, ele não é só o evento propriamente dito, ela é toda a repercussão daquele evento que segue acontecendo na vida das pessoas depois daquilo. Então, é algo que aconteceu no passado, mas que continua produzindo efeitos até hoje. E esses efeitos, eles não são só aquelas ruminações de pensamento que ficam sempre voltando, né, a questão da memória, voltando de reprocessamento cognitivo. Mas pode ter vários tipos de consequências. Então, por exemplo, uma mulher que foi repetidamente, e aí não só falando de violência sexual, mas violência psicológica, por exemplo, repetidamente traída pelo esposo e sofria gaslighting, certo? Então, ela era traída e ele fazia ela duvidar do que estava sendo repetidas vezes. Mesmo que ela esteja diante de um relacionamento tranquilo e estável, ela pode ficar sempre questionando aquele esposo, sempre na dúvida, né? Isso é feito Isso é muito daquilo que você falou, né? Desse espiral da própria, a manutenção da própria violência, né? Eu bato, eu humilho e aí depois eu digo, a culpa foi tua. Eu fiz porque tu me provocou. Isso dentro de uma relação, mas mesmo quando a mulher consegue sair dessa relação e ir para uma outra relação, que seja por todos os padrões saudáveis, com uma pessoa legal que está ali para apoiá-la, do lado dela, disponível para ela, ela segue duvidando, tanto da pessoa, pode conseguir seguir duvidando, tanto da pessoa quanto dela mesma, por exemplo, né? Ou uma pessoa que acaba dizendo sim para tudo. Né, tem muita dificuldade de colocar limite, como você falou, porque aprendeu que dizer não pode ser perigoso para ela, né? Ou uma pessoa que está sempre hipervigilante, sempre com medo do que vai acontecer, sempre tensa, né? Uma pessoa que tem também repercussões na vida sexual, não consegue, por exemplo, uma coisa simples que a gente não fala, mas não consegue chegar ao orgasmo dentro de uma relação sexual com uma parceria, mesmo sendo uma parceria segura. Então, são várias questões que o trauma ele não obedece a uma linha temporal, uma linha cronológica temporal, sabe? Ele vai e volta muitas vezes e ele tem vários efeitos que adentram, perpassam todas as áreas existenciais da pessoa. Ele pode se manifestar de diversas formas, né? Eu lembro que houve um determinado momento na minha vida em que eu ouvi, por exemplo, que mulheres lésbicas eram assim porque tinham sofrido abuso, né? E aí, porque eu sofri abuso, eu me torno uma mulher lésbica. E aí, quando a gente vai vendo esse tipo de falácia, que muitas das vezes é difundido, a gente vê o quanto que é importante, em momentos como esse, por exemplo, da gente falar, né, abertamente sobre as questões que envolvem um abuso, porque, de fato, pode se manifestar, né, essas consequências, esse reflexo, ele pode vir de diversas maneiras. Não há aí uma relação de casualidade, né? De causa ou consequência. De causa ou consequência. Porque foi assim,
vai ser assim, né? E aí uma outra coisa também que você falou muito interessante sobre a questão do trauma, que ele pode ser vivenciado ali, né? E muitas das vezes a gente vai falar, por exemplo, alguém que foi vítima de um estupro, de uma violência ali, ela ter um transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí, dentro disso, pode desenvolver crise de pânico, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, muito por esse sentimento de desvalor e a percepção, né, de que você talvez agora não seja mais pura, enfim, toda essa como é que eu posso dizer, esse enredo que permeia os assuntos quando se trata disso, né, para nós enquanto mulheres, de você ser vista como alguém que agora é suja, digamos assim, né? Como é que você geralmente consegue trabalhar dentro da tua prática, ou o que você diria para uma mulher que está nos assistindo hoje e que pensa assim, eu sou suja, eu não mereço ser amada, né? Quando a gente vai falar ali das crenças que são estabelecidas a partir das nossas experiências de vida, né? Então, muitas dessas mulheres, pelo menos com base nas minhas experiências, né, elas chegam e elas não conseguem reconhecer quando é um amor genuíno, quando é um amor que ela está lá disponível, não é mais aquele lugar de dor, não é mais aquele lugar de desvalor, mas ainda assim ela permanece achando que ela está naquele lugar, como você muito bem trouxe também. Eu acho que eu queria esclarecer um primeiro ponto que foi bem interessante, que tu falou de mulheres lésbicas. E aí, voltando à ideia de que não existe perfil único de abusador, né? Tirando aqui os mitos do estupro, é que, embora os homens sejam a maioria esmagadora dos agressores, né, nos casos notificados, mulheres também podem ser. E a Lei Maria da Penha, ela tipifica, assim, a vítima, que deve ser mulher. Mulher cis ou mulher trans. Mas ela não coloca quem é o agressor. Sim. Então, o agressor pode ser homem e pode ser mulher. Então, mulheres lésbicas em relações lésbicas podem ser denunciadas e receber medida restritiva, enfim, pela Lei Maria da Penha. Então, mulheres, elas também podem cometer, embora com menos frequência, mas elas também podem ser abusadoras sexuais e cometer também violência sexual, tá? E aí você trouxe as questões, né, diagnósticas de como isso chega no consultório. Nem todo trauma vira TEPT, né, que é transtorno de estresse pós-traumático. E mesmo o transtorno do estresse pós-traumático também ele pode se manifestar de diversas formas. Algumas mulheres elas podem desenvolver transtornos ansiosos, transtornos depressivos, não é incomum, mas o trauma ele não obedece a o sofrimento psicológico, que é decorrente do trauma, ele não vai obedecer aí uma matemática moral, tá? Sim. Então, às vezes, uma mulher que passa por um caso que a gente olha de fora e pensa, meu Deus, que coisa cruel, que absurdez. E ela consegue elaborar a partir de, não só da terapia, mas de outras coisas também muito importantes, rede de apoio, família, né, amigos, enfim, de outras fontes, ela consegue elaborar aquilo e ter uma elaboração incrível e fantástica. Às vezes, outras mulheres que a gente também, olhando de fora, tá? A gente pensa, não foi um caso tão grave assim, um caso até tentado, não necessariamente consumado, passa por um sofrimento psíquico Sim. terrível. Então, assim, não tem muita matemática moral, não tem muita régua aí, não. Mas, com relação ao que tu traz, aí já que são características mais transdiagnósticas, culpa, vergonha, são muito frequentes dentro dos relatos clínicos, né? A culpa eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter reagido diferente, eu ter reagido mais, eu poderia ter usado algo diferente, eu poderia ter estar acompanhada de outras pessoas. O que é que eu fiz para merecer isso? É como se, dentro da questão das crenças, aí na culpa, o que a gente trabalha é muito a questão cultural, a psicoeducação, mostrar a prevalência, mostrar como é que acontece, entender também que esse comportamento de se culpar faz parte de um movimento que faz sentido para aquela pessoa naquele momento, porque se eu reconheço que eu tenho culpa de alguma coisa, as coisas elas passam a fazer sentido. Sim. Sabe? É como se
isso aconteceu comigo porque eu estava usando um vestido curto. Então, se eu não uso o vestido curto novamente, isso não vai acontecer comigo. A gente precisa dessa explicação, né? O ser humano tende a buscar este lugar de ó, o que é que explica, por que que aconteceu isso? Isso. E aí justamente quando você fala sobre essas características específicas, né, de culpa, vergonha, a sensação de inutilidade, né, uma alta imagem corporal que muitas das vezes ali vai ficar distorcida, né, até por essa questão mesmo de vestimenta, como é que eu vou me vestir agora, como é que eu vou me apresentar agora, as pessoas vão me olhar e vão achar o que de mim. Isso também, eu acredito que, além do fator de ter muitas questões familiares, que eu quero que a gente daqui a pouco trate um pouco sobre isso, contribui muito para essa questão da subnotificação, né? Porque eu não quero passar por essa vergonha, eu não quero mostrar que eu tive culpa nisso, né? Eu não quero ser revitimizada de alguma forma. Acho que o grande ponto é esse. Porque, inclusive, dentro daquela escala que eu te falei de mitos de estupro, que a mulher pediu por isso, né, que um dos mitos, uma das instâncias é ela pediu por isso, que a gente interpreta questões de roupa, comportamento, etc., ela é ratificada por outras mulheres. Então, outras mulheres, de alguma forma, concordam. Isso não quer dizer que, primeiro, que vivemos numa cultura patriarcal, mas, segundo, que é uma forma das pessoas, né, da gente colocar o fenômeno distante da gente. Então, se eu não saio à noite, se eu não tenho esses comportamentos, se eu não ando com pessoas X, Y, Z, isso não vai acontecer comigo. E aí a gente volta para os dados que mostram que o estupro, ele não é essa coisa tão distante os dados e a nossa clínica, né? Não é algo tão distante da gente, não é algo tão distante da nossa realidade. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, ela divulga os dados, né? E esse ano, aí sim, eu tenho um dado desse ano, de 2026, de janeiro para cá, mais de 1.800 mulheres em Pernambuco foram vítimas de estupro. Isso quer dizer que, em média, né, a cada 2 horas, ou seja, num período mais ou menos do meu deslocamento para cá e da nossa conversa, uma mulher está sendo violentada. Então, tudo isso é algo muito frequente, mas também vamos adentrar aí nas questões familiares também, porque o estupro, ele raramente tem consequência em uma pessoa só, né? Sim. Inclusive falando sobre essa questão familiar, né, e especificamente de que não vai influenciar, né, negativamente e trazer consequências para uma pessoa em específico, mas eu acredito que vale muito a gente falar sobre maternidade e violência sexual, porque assim, isso é algo que altera profundamente, né, a mulher. E óbvio que quando a gente vai se tratar da questão de você tornar-se mãe, né? Eu falo por mim mesmo, assim, quando você se vê colocando filhas mulheres no mundo, a preocupação, ela é meio que constante, né? Então, assim, primeiro que a gente vai ver aí determinadas situações, por exemplo, de mulheres que estão grávidas dentro de uma relação que tem um abuso constante ali, né? Então, esse estresse durante esse período gestacional e também como isso acaba afetando, né, trazendo para ela depressão e ansiedade ainda nesse período gestacional. Como é que você percebe isso? Você tem dentro desses teus estudos, tem algum recorte voltado para essa mulher ali ainda no período gestacional ou é algo já mais quando já está uma mulher adulta, de uma criança maior, algo nesse sentido? O meu estudo da minha pesquisa envolvia mulheres maiores de idade não gestantes, tá? Sim. Foi fator de exclusão para o meu estudo, que não quer dizer que eu não estude o assunto, Sim. né? Mulheres gestantes que passam por situações de estresse e ainda esse estresse recorrente, né? Esse estresse continuado traz bastante riscos, tanto para ela, né, quanto para o bebê também, para aquela gestação. Então, você tem a mulher que está sempre hipervigilante, pode ter uma pressão arterial mais aumentada, você tem mais riscos aí também metabólicos, inclusive, com relação a diabetes gestacional, uma série de coisas. Pode causar, né,
estresse ao bebê propriamente dito. E a própria depressão, né? Ela não é legal, não para o desenvolvimento físico da criança, mas para aquele... Porque geralmente a depressão ela não passa quando, por si só, principalmente a depressão, né, já peripuerperal, quando a criança nasce, principalmente porque você tem uma queda hormonal muito grande. Então é fator de risco ali da relação mãe-bebê, Sim. né? Então, e aqui vale falar que uma mulher grávida que está passando por uma situação de recorrência, né, uma situação violenta de forma recorrente, mas tem muita gente que diz assim, mas ele, o abusador, né? Mas ele é ruim com ela, mas ele é um bom pai, ele vai ser um bom pai. Gente, os estudos já mostram que as crianças que estão submetidas a lares violentos, em que o mero ato de testemunhar a violência traz... problemas cognitivos, uma série de problemas cognitivos, na verdade, com relação a... Também afeta o humor, afeta a regulação, afeta uma série de coisas. Então, não, ele não é um bom pai, não vai ser um bom pai. E assim, né, como você estava falando, a questão desse vínculo, né? Então, muitas das vezes, essas mulheres, elas vão ali... como é que eu posso dizer? O trauma, ele vai gerar uma barreira emocional, ainda que muitas das vezes inconsciente, nesse vínculo mãe-bebê, né? Porque não tem como, muitas das vezes, esse filho ali, concebido nesse período dessa relação conturbada, abusiva, você não, como é que eu posso dizer? Transpassar, né? Algumas das suas dores para aquela criança, ou o inverso disso, eu não transpasso as dores, mas eu coloco nessa criança um lugar de salvação. Então, muitas das vezes essa criança já nasce com o peso de talvez quando ele nascer, ele mude, talvez quando essa criança nascer eu me sinta efetivamente amada, né? É importante dizer que o trauma, ele não define não define a maternidade de ninguém, tá? O trauma por si só. Sim. Mas o que a gente sabe é que a não elaboração, ela tende à repetição de alguma forma, né? A não elaboração leva a gente como eu falei, a transbordar a não palavra em algum lugar, em certos comportamentos, etc. E aí pode ser, na relação com o filho, em termos de virar uma mãe super protetiva, demais, né? Ou hipervigilante, etc. Virar uma mãe exigente demais, intransigente, né, com a criança, com padrões de mandar muito, de querer que a criança obedeça absolutamente tudo a ela, sabe? Também pode ter ali um desafeto, uma incapacidade de vincular afetivamente, tá? E aí a gente precisa diferenciar essa dificuldade de vincular com blues puerperal, que é super comum, né? Uma depressão pós-parto, que aí é uma questão bastante hormonal e tal. Eu tô falando de uma dificuldade de vinculação por associar a criança ao agressor. Mas também ela pode virar uma boa mãe. E também ela pode botar exatamente toda a questão da sua salvação e aquela criança virar o motivo pelo qual ela vive e virar o grande sol da própria vida, o que também é um grande peso para aquela criança. Exato. E aí, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre os efeitos, né, desse estresse tóxico, porque muitas das vezes a gente vai ter o estresse ali comum da nossa vida, do dia a dia, mas existe um estresse crônico, né, e uma ansiedade materna que eleva consideravelmente, assim, esses níveis de cortisol, que pode, muitas das vezes, impactar também a neurobiologia e a coordenação da criança. Então a gente vai ver assim esses impactos no desenvolvimento infantil, né? Falando especificamente sobre estresse tóxico, o que é que você acha que é importante a gente considerar? Nem todo estresse é tóxico, né? Porque o estresse, ele é uma força que vem do termo lá da física, que é uma força que vem de fora que coloca o objeto naquela situação estressora, né? A forma que se reage a ele e o tempo em que se submete a esse estresse é que faz diferença, né? Então, a cronificação do estresse é que faz muito mal, né? Faz muito mal. E aí,
esse estresse propriamente dito do estresse da violência é sempre um estresse que é um estresse fisiológico, é um estresse cognitivo, é um estresse mental, é um estresse de nível absurdo, mesmo que não seja cronificado, mesmo que seja uma situação única pontual. E aí, por si só, de novo, aí a gente vem para a ideia de trauma, não a ideia de trauma como as pessoas estão... Acho que hoje em dia existe um debate muito grande do que é e o que não é trauma. Não é trauma. Esse termo aumentou mais de 3 vezes o quanto ele foi procurado no Google nos últimos 10 anos, né? Então, aumentou bastante porque as pessoas estão tentando buscar compreender o que é aquilo. Então, faz parte do dicionário contemporâneo. Na verdade, eu acho que quando, em se tratando de saúde mental e todos os termos relacionados, esse boom é coletivo, né? Porque eu acredito que nunca se falou tanto de saúde emocional, de psicologia, de transtornos diagnósticos e ainda assim a gente tem uma geração que está em constante sofrimento, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores motivos, né? Apesar da gente já ter muitos podcasts, muitas informações, mas eu digo, não, eu vou me propor a isso. E por que casa de família, Camila? Porque, assim, como a gente está falando aqui sobre um assunto tão, como você disse, né? Que muitas das vezes é absurdo, é horroroso, né? Recentemente a gente viu um caso de um bebê de 10 meses abusado dentro da própria casa, não protegido pelos adultos que deveriam protegê-lo. Então, quando eu falo casa de família, e o que é que isso tem a ver com psicologia? Tudo. Porque a família é nossa primeira relação, é o lugar onde deveria nos fornecer, a priori, toda a segurança, né, que a gente precisa. E aí, quando a gente fala de um trauma tão absurdo, né, que é essa questão do abuso, da violência contra a mulher, contra o corpo, e muitas das vezes a gente vê isso lá dentro da casa, né, como sendo um dos celeiros para isso. É muito triste e eu penso que a nossa profissão ela é honrada, né? Você disse, eu temia esse assunto, e aí foi o primeiro. E muitas das vezes, dentro de um ambiente de terapia, de um set terapêutico, é que essa mulher muitas das vezes vai ter espaço para falar pela primeira vez sobre essa dor e para elaborar sobre essa dor, né? E aí vem se é ou não um trauma, você pode retomar seu lá. Então, o evento traumático, propriamente dito, né, é aquilo que continua produzindo consequências depois. E aí essas consequências, né, desse tipo de estresse, elas podem ser de diversas ordens, não se manifesta de uma forma só, né? Então, a gente pode estar falando aí da questão de uma questão cognitiva, de afetar a atenção, portanto também afetar a memória, portanto também afetar a questão de desenvolvimento no colégio, e aí também afeta a questão social, né? Toda uma questão social também é afetada, questões relacionais também, para além de questões diagnósticas, tá? Afeta também a questão relacional, afeta a questão de saúde sexual, afeta a forma como a gente percebe, isso tudo você já falou, como afeta a nossa percepção do nosso corpo. Tem gente que nunca mais assim, né? Desde então, tem a noção de que o corpo é um lugar seguro de si, né? Busca muitas roupas, muitas camadas para tentar se proteger de alguma coisa. Então, tem os efeitos dentro de questões aí sim relacionadas a diagnósticos, com questões relacionadas a humor, com relação à ansiedade, com relação à alimentação, o comer transtornado, outros transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem também questões relacionadas a toque, organização, por uma questão muito de exercer controle sobre as coisas. Então, a forma, as consequências, né, que esse evento traumático traz, elas são, pode se manifestar de jeitos muito diversos. Nunca é uma coisa só, não existe uma relação unicausal, é sempre também como aquela pessoa específica, dentro das condições que ela tem no momento, interpreta e reinterpreta como aquele evento aconteceu
a ela. Então, duas pessoas, por exemplo, podem passar por a mesma situação traumática e cada uma reagir de formas distintas. Exatamente. É muito como boas TCCistas que somos, né? Não é o fato em si, é como interpretamos os fatos. Então, isso vai ter muita relevância, né? Em como a gente vai reagir diante daquelas situações. Eu mesmo já tive situações de pegar pacientes em que ela chegava, havia sofrido, ela tinha consciência do que ela passou, mas tudo bem. Elaborei isso, não necessariamente vai ser aqui na sessão, tá tudo bem, tranquilo, a gente pode passar para o próximo tópico. Ok, então vamos, né? Então, e aí eu acho que esse meu comentário vem para trazer também uma pergunta: será que o tempo é suficiente? Basta? Como é que você percebe isso? Quanto mais o tempo passa, mais as memórias disso se vão, né? E aí talvez eu não precise tanto elaborar ou fazer um processo terapêutico para tratar isso. Talvez você não precise passar por um processo terapêutico para elaborar isso, é uma possibilidade. Mas eu acho que a gente coloca muita expectativa em cima do tempo, né? Tipo, o tempo vai passar tudo, o tempo passa. Isso é uma certeza. Agora, e o tempo, ele de fato, como é que eu posso falar? Ele dilui certas emoções. Isso é uma verdade. Mas quem elabora não é o tempo, quem elabora somos nós. E, de novo, aquela palavra presa, não necessariamente é aquela emoção transtornada, mas a palavra presa, o não elaborar, como a memória da gente retorna e tenta dar sentido a certas coisas. Inclusive, em termos comportamentais, ela pode voltar em questões que não sejam só diagnósticas, mas, enfim, comportamentais, relacionais, trazer esse certo sofrimento. E eu acho que uma das questões mais bonitas do cuidado de saúde mental, cuidado dentro do setting terapêutico, é entender que a gente não tem como apagar o que houve. A dor vai existir e não tem como apagá-la, mas tem como fazer com que ela deixe de ser a única lente pela qual você enxergue a sua vida, né? Aquele evento, ele não vai ser o piloto da tua vida, ele não vai comandar e ditar os teus comportamentos e escolhas para o futuro. Muito bonito isso que você traz, Camila, porque infelizmente, né, infelizmente mesmo, é uma realidade em algumas mulheres. Elas olham para aquele evento, para aquele episódio e elas resumem a sua vida muitas das vezes aquilo. Não, eu sofri isso, então eu não mereço ser amada, eu não tenho valor, eu fui a culpada, enfim, tantas outras formas de se revitimizar sem necessariamente precisar que os outros façam isso, né? Então eu me coloco naquele lugar e aí eu acho que é muito importante esse espaço terapêutico para a gente compreender isso. Você pode ser sofrido isso, mas isso não resume quem é a sua história. Isso é uma parte da sua história, uma parte triste, uma parte que você não merecia passar, uma parte sofrida, sim, mas é só uma parte, não é o todo. E aí a gente tem sim mais vida para viver coisas melhores a se experimentar. E aí, ainda falando sobre essa questão, Camila, do ciclo da violência, né, essa repercussão intergeracional, mas também dessa questão da revitimização. Hoje, né, assim, a gente percebe que tem muito aparato, né, como você muito bem falou, muitos equipamentos do próprio governo, né, e muitos outros também particulares, até a própria prática clínica, como um movimento de tipo, olha, vamos lá elaborar suas dores, trabalhar essas questões, mas às vezes, né, infelizmente, ainda tem muita revitimização, mesmo nesses ambientes onde elas deveriam receber o afeto, o cuidado, a atenção e o acolhimento. Sim, com certeza. A gente vê que, infelizmente, não é só ir para qualquer delegacia. De fato, as delegacias da mulher, elas têm um cuidado diferenciado, elas têm todo um trato, né? O Hospital da Mulher daqui tem um centro de referência no tocante à violência sexual, que tem todo um tratamento diferenciado, desde a recepcionista até realmente a equipe médica, passando aí por equipe psicológica, passando por assistente social. Então, a gente tem melhores, a gente tem serviços se especializando e realmente ganhando mais volume nesse sentido, mas ainda não é algo universal, bem pelo contrário, né? Então, muitas mulheres, muito como eu falei, na estatística da minha pesquisa, apenas uma mulher tinha denunciado. E isso se deve
as questões que elas tanto internalizam, né, ao longo do tempo, a questão da própria culpa, de internalizar a vergonha, mas também algumas, quando pensaram em acessar certos serviços, eram sempre bombardeadas por perguntas e elas acabavam se retraindo, acabavam se sentindo vítimas novamente daquilo tudo, como se certos profissionais de saúde, não necessariamente da delegacia, acabavam querendo fazer uma função que não era sua naquele momento, que é a função de investigar. E muitas das vezes se deixa ser guiado pela curiosidade, né? Isso. Eu quero entender como é que foi, né? Isso. Então, acaba prejudicando, porque ao passo que eu vou falando sobre tudo aquilo, né? Eu vou revivendo essas memórias. E aí é muito importante a gente falar que, inclusive, dentro do ambiente terapêutico, a gente vai respeitar os limites dessa pessoa, de que tipo, olha, eu não quero falar, eu quero falar até aqui. Então não vou estar, como muito bem você falou, né? Não estou investigando e tentando entender exatamente onde tocou, o que deixou de tocar, se fez, se não fez. Porque também é importante a gente falar que não cabe a mim dizer o que foi ou não violência. O que aquela pessoa compreendeu ou não como violência. Óbvio que a gente vai ter aí os parâmetros, né, que tipificam cada uma dessas violências a partir das características, a partir de como se deu, mas não cabe a mim, por exemplo, enquanto terapeuta, dizer a você se isso foi ou não violência. Porque se houve uma violência por você percebida, né, então isso já vamos dizer, suficiente, né? É importante dizer também que os profissionais, sejam os profissionais da área jurídica, sejam os profissionais da área de saúde que acolhem mulheres, enfim, é importante entender que eles são vítimas, como eu também, você também, somos todos vítimas da sociedade, da cultura da sociedade que a gente vive. Então, a gente também acaba internalizando a cultura que a gente vive, né, que é uma cultura de estupro, a gente acaba internalizando a questão dos mitos de estupro. Então, são pessoas que não estão isentas disso. Inclusive, os próprios psicólogos, é importante que a gente reveja onde estão os nossos preconceitos, onde estão os nossos limites, que seja uma prática sempre que se revisita, que sempre se atualiza. É muito importante a gente estar sempre se atualizando, inclusive dentro de certas tipificações jurídicas que existem, mas, como você mesmo disse, sempre reconhecendo que muitas vezes o direito ele não vai acompanhar todo tipo de sofrimento humano que existe, porque ele é muito múltiplo. Então a gente tem que estar pronto sempre para acolher o sofrimento da forma como o paciente traz, do jeito que ele traz. Né? E a palavra é bem essa, acolher, e não apressar. E para isso a relação terapêutica, falando de casa de família, de relações, o setting terapêutico, ele é muito importante por isso, porque é dentro da relação também que aquela mulher ela pode recuperar o que a violência sexual retirou dela, que é um espaço de autonomia, eu posso falar a hora que eu quero, do jeito que eu quero, no ritmo que eu quero, né? Segurança, previsibilidade, né? E isso aí é muito importante e é um trabalho muito bonito de se fazer, né? Não prazeroso por causa da crueldade do tema, mas muito bonito de colher resultados no longo prazo. Sim, e assim, você falando, né, a gente já está caminhando para o final. Quando a conversa é boa, não quanto tempo passa. Misericórdia, a produção tá ali com o tempozinho dele, é só assim. Mas você trouxe, né, já aí um gancho para o que eu, de fato, gostaria de que a gente falasse nesse finalzinho que nos resta, que é sobre família, né? Infelizmente, né, a gente vê que há muitas vítimas e muitos casos dentro do ambiente familiar, né? E aí, mas também eu acredito que há muito mais famílias preocupadas em proteger suas crianças, suas adolescentes e suas mulheres. E aí, pensando nesse papel protetivo da família, hoje, o que é que você visualiza e assim pode nos dar como um guia, né, um norte para quem nos assiste, para mim enquanto mãe? Olha, talvez essas daqui sejam medidas protetivas, de barreiras que você pode construir de forma consciente. Eu acho que medida protetiva, de forma geral, fica difícil de eu dar certas dicas, porque, como eu falei, violência ela não tem uma cara só, abusador não tem tipo específico, pode vir de qualquer lugar. Infelizmente, dá certo pânico falar isso, mas é verdade. O que eu posso falar é, para mães, no caso, né, observarem seus filhos, né, observar o comportamento, estarem sempre atentas.
abrir o diálogo, deixar sempre o diálogo à vontade, conversar sobre, debater. Tem muito pai e mãe que tenta, né, de muito boa vontade, evitar falar sobre certos assuntos, para não estressar, né? Claro que tudo dentro do que cada faixa etária permite de ser conversado, mas é importante trazer a problemática, né, para aquela adolescente. Não apresenta num ambiente seguro, isso pode ser apresentado num ambiente totalmente seguro. Isso, inóspito, né? Então o que a gente fala, por exemplo, com relação a crianças, tratar as partes genitais, os órgãos genitais pelo nome. Então, tratar no lugar de chamar piozinho, aquele nomezinho carinhoso, chamar o nome certo, vagina, ensinar, né, vagina, pênis, enfim, não pitoquinha, ensinar que ninguém deve tocar nessas áreas, né, que ninguém toca. Inclusive, o próprio pai e mãe, quando for tocar, para trocar uma fralda, pedir licença, explicar qual é a finalidade daquilo, né, deixar o diálogo aberto, mesmo com a criança, para a criança se sentir segura para contar alguma coisa, tá? E tá sempre atento nesse sentido, né? Conversar com os jovens de forma aberta, quanto mais velho, né? Conversar de forma aberta sobre o fenômeno, sobre sexualidade, deixar o canal de comunicação aberto, são sempre formas de tentar prevenir, porque quando a gente passa, porque é isso que você falou, a gente busca, tem uma infinidade de pesquisas, de lugares, de onde se encontrar, e não necessariamente os adolescentes encontram essa informação no lugar correto. Aí você filtra e você passa de um jeito que é adequado para a sua família, para a sua realidade familiar, do seu jeito, enfim, acho tudo isso muito importante. E não necessariamente, né, aquilo que foi considerado normal na minha geração anterior precisa ser considerado normal agora. Né? Recentemente eu estava conversando com a minha mãe sobre isso e a gente falando, né, de alguns comportamentos que antes faziam sentido e hoje não fazem. Às vezes você tá ali com um bebezinho, aí tem aquela brincadeirinha de beijar as partes íntimas da criança, coisa fofa, gostosinha, aí pega, aí não sei o que. E aí o que você falou, né? Você ter já esse cuidado, esse pudor, já desde muito novinho, porque daí você vai ensinando sobre os limites, sobre o pudor. Muitas das vezes, né, a gente tem ali aqueles diálogos, um segredo, vou te contar um segredo. Criança não tem que ter segredo, porque ela não vai conseguir identificar no momento que alguém que faz algo ruim parar com ela, te dizer, olha, isso aqui é o nosso segredo. Então, a gente, de fato, ter ali essa atenção, esse cuidado, que as coisas que às vezes parecem que não são nada demais, na realidade pode ser porta de entrada aí para uma violência contra essa criança, contra esse adolescente. E eu acho que, como você muito bem trouxe, a gente manter a porta do diálogo sempre aberta. Porque conversas que não são efetivadas dentro do ambiente familiar seguro, pode ser que ocorra em um lugar que você não gostaria que seu filho tivesse determinadas conversas, né? Então, acho que isso é crucial, muito importante. E para a gente finalizar, Mila, eu queria que você me dissesse assim, né, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que ainda acreditam que nunca conseguirão viver de forma diferente, né? Nesse momento, pode ser que você não consiga enxergar isso, pode ser que a culpa, a vergonha, o medo estejam muito fortes sobre você, mas eu queria te dizer que você não é a pior coisa que te aconteceu contigo, você é muito mais do que isso, né? Que você merece, é merecedora, tanto quanto qualquer pessoa, de carinho, acolhimento, respeito, e que muitas vezes fica difícil da gente, no meio dessa tempestade emocional, acreditar nisso, e que muito possivelmente às vezes quando a gente tá assim, quando a gente não consegue acreditar, isso vem de uma pessoa próxima da gente, de um amigo, de um parente, né, que faz a gente acreditar nisso, entender isso, ou procurar ajuda dentro de um espaço terapêutico, tá? É isso. Precisar, busque ajuda. Exatamente. A psicoterapia, né, ela pode oferecer para você um espaço seguro para processar essas memórias dolorosas, regular o teu sistema nervoso, né, vai ajudar a ressignificar
esse evento, reduzir esses sintomas de ansiedade, de hipervigilância, que você muito bem falou, e reconstruir a sensação de segurança, de uma imagem de valor, né, permitindo assim retomar o controle da tua própria vida. Então, é possível se reconstruir sim após um trauma. E para a gente finalizar, né, o que uma mulher viveu não precisa definir quem ela será, mas aquilo que não é elaborado pode sim continuar influenciando suas escolhas, seus relacionamentos e sua forma de enxergar a si mesma. Então, ter isso, né, como um norte é algo imprescindível para você, mulher que talvez hoje esteja nos assistindo e passando ainda por esse sofrimento, ou mesmo, como é que eu posso dizer, já passou, mas ainda sente essa dor viva dentro de você. Nós vamos colocar nas anotações desse vídeo os equipamentos que existem aqui em Recife, Pernambuco, que você pode, mulher que sofre violência, recorrer, né? Temos aqui também o contato da Camila, que trabalha nessa área. Temos o meu contato, você que deseja ajuda pode falar com a gente no direct, e o que a gente puder contribuir, né, para que você saia desse ciclo, a gente vai fazer. Agora, encerrando oficialmente, Camila, tem algumas perguntinhas aqui que são mais pessoais, né? Inclusive quando você me mandou sua apresentação, que eu li lá esposa, será que ela mandou alguma coisa errada? Depois ai, não é verdade, ela casou! E eu lembro que eu dizia a você, Camila, casar é a melhor coisa da vida. Então, assim, para você, o que é família? Para mim, na minha experiência pessoal, já que está sendo uma questão pessoal, família é meu oásis. É onde eu retorno quando tudo tá caos, mas também é um oásis que eu busco para meu prazer, para estar perto, então minha família é meu apoio, minha família é minha fonte de é uma fonte inesgotável, inclusive. Sim. De apoio, carinho, presença, e acho que é isso. Certo. Tem algum valor aprendido na sua família que você faz questão de levar para a vida e que você gostaria de compartilhar com a gente? E também se há algum ciclo que você percebe que na sua vida, né, agora já de casada, ainda não mãe, mas que você decidiu assim, olha, não, rompemos esse ciclo. Nossa, que pergunta difícil. Veja, eu acho que pensando assim num valor da minha família, eu acho que muito presença. Estar presente nos momentos. Nos momentos bons, claro, mas sobretudo nos momentos difíceis, eu não consigo olhar para o lado e não ver a minha família presente aí, não só para mim, mas para as minhas primas, meus primos, meus tios, meus pais, né, o meu irmão, todo mundo se juntando nesses momentos. Eu acho que presença é muito importante. E de ciclo negativo, aí eu deixo para minha terapeuta responder. Ela tá mais consciente disso. Então, complete a frase. Uma casa de família é aquela que acolhe. Todas as convidadas. Eu deveria não ter permitido que as outras convidadas vissem a resposta das outras, porque daí... Foi, acolhe. Mas eu acho que é muito unânime isso pra gente que é psicóloga, né? Acolher. Então é isso. Então eu lhe acolho com todo carinho nessa sua presença. Agradeço demais, né, pela confiança e de aceitar tão prontamente esse convite, né? De fato, assim, eu vi o quanto que você queria estar aqui. E eu, inclusive, tenho aqui uma lembrancinha para você. Obrigada. Simples, mas é de coração. E tem uma escrita, né, que fala justamente isso, né, de alguém que apoia os pequenos começos. Eu acho que isso fala muito sobre o caráter da pessoa. E eu acho que desde antes, né, de quando a gente se conhecia ali naquela faculdade, você já era uma pessoa que eu admirava bastante, o caráter, o posicionamento, de como se portava e conseguia transitar ali, né, dialogando com tantas pessoas, apesar das nossas diferenças, né, grupais, digamos assim. Mas é isso, me agradeço de verdade. E eu espero que a gente tenha outra oportunidade para ter diálogos tão ricos como esse, viu? Obrigada. Tchau, gente, até a próxima!